A nação é como uma mãe. Existe em África um ditado que diz: a barriga de uma mãe é como uma roça. Dela saem filhos bons, mas também podem sair filhos ruins. Os filhos maus deixam muita dor, mas os filhos bons marcam a mãe para sempre. E certamente este homem marcou a história desta nação, deste país, para sempre. Este homem imortalizou seu nome como um dos filhos mais honrados, mais prestigiados, que mais deram glória e prazer à sua mãe, ao Brasil, de chamar-lhe filho. Senna. Seu nome? Ayrton Senna da Silva. Nasceu aos 21 de março de 1960 em São Paulo. Ayrton era filho de um empresário. Nasceu em uma família nobre da classe média alta do Brasil. Mesmo apesar de todos os privilégios que tinha, sua vontade, seu desejo, seu encanto pela velocidade nasceu desde muito cedo. Tanto que sua família já notava desde muito cedo seu encanto por carros e acessórios que tivessem ligado à velocidade. Seu pai e sua mãe sempre notaram que ele era agitado quando ficasse longe de algo que tivesse a ver com velocidade. Mal podiam imaginar que nas veias de seu filho Ayrton, corria um magistral talento, uma vontade enorme, algo natural, algo impressionante, que era a velocidade. Mas seu pai sempre acreditou no seu talento e sempre esteve ao lado de seu filho. É assim que, ainda aos 4 anos de idade, ofereceu a Ayrton um kart. Aos 7, Ayrton já havia começado a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas foi mesmo aos 13 que Ayrton praticamente começou a sua vida como atleta profissional. Era algo novo, era apenas ainda uma criança, mas o talento, desde muito cedo, era evidente que se tratava de um gênio. Anos mais tarde, depois de sair da infância, seu pai decidiu patrocinar a carreira do Ayrton Senna ainda no kart, mais propriamente no kartódromo de São Paulo. E como tudo o que ele fez no esporte, Ayrton colecionou títulos atrás de títulos, como por exemplo o de campeão brasileiro e o de campeão sul-americano de kart. É caso para dizer
o talento sempre esteve no sangue de Ayrton Senna. Anos mais tarde, em 1981, Ayrton ingressou na Fórmula Ford e no ano a seguir, em 1982, já na Fórmula Ford 2000, Ayrton quebrou todos os recordes dos campeonatos britânicos e europeus. Ao quebrar recordes atrás de recordes, Ayrton foi convidado a assinar com a Fórmula 3, com a F3 inglesa. E como sempre, fez história ao se tornar o primeiro atleta a vencer 9 circuitos em 9 circuitos, ou seja, a conseguir 9 vitórias consecutivas, estabelecendo assim um novo recorde mundial na Fórmula 3. Todo o seu talento, toda a sua glória, começou a despertar a atenção de grandes equipes da Fórmula 1. E isso fez com que, em 1984, Senna se estreia na Fórmula 1 pela equipe da Toleman. E já na sua segunda corrida, ele consegue o seu primeiro ponto. Seu primeiro ponto foi no Autódromo de Mônaco, onde Senna conquistou a segunda posição, depois de ter largado, acreditem, na 14ª colocação. E, acreditem, era um dia muito chuvoso, mas ainda assim, Ayrton Senna, da 14ª colocação, um jovem inexperiente na Fórmula 1, conseguiu arrancar uma bela vitória, pois embora tenha ficado em segundo lugar, estar no pódio era de facto uma grande vitória. Em 1985, Senna assinou pela Lotus e depois pela McLaren, onde foi colega de Alain Prost. Em 1988, em Japão, mais propriamente no circuito de Suzuka, depois de uma disputa acirrada com Alain Prost, Senna imortalizou seu nome como campeão mundial pela Fórmula 1, o que veio a se repetir em 1990 e 1991. Mas nem tudo foram rosas para Senna. E como toda história tem um princípio e tem um fim, a 1 de maio de 1994, depois de ter se mudado para Williams, Senna começou a ter vários acidentes. E infelizmente, a 1 de maio de 1994, Senna, num grave acidente, na 7ª volta do circuito de Imola, na Itália, voando a 300 km por hora, Senna bate contra o muro e perde a sua vida. Como grande ídolo do desporto mundial e do Brasil, por tudo que fez, enquanto atleta, enquanto pessoa, foi um grande choque. Até hoje ainda é um grande choque para o automobilismo mundial.
morte de Senna causou comoção, não só no Brasil, mas a nível do mundo, onde foi homenageado por seus fãs e por pessoas que, embora não fossem muito fãs do automobilismo, eram admiradores do carisma, do caráter, do espírito competitivo e da personalidade de Ayrton Senna. Uma curiosidade sobre este grande homem: Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Senna ganhou 3 campeonatos mundiais, em 1988, em 1990 e em 1991. E curiosamente, todos os campeonatos Senna ganhou no mesmo país, no Japão, no mesmo circuito de Suzuka, e competindo com a mesma pessoa, seu colega de time, Alain Prost. O exemplo, a determinação, a vontade de Senna possam inspirar todos nós, cada um de nós, diante das adversidades que podemos enfrentar.